E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco de alternativas táticas e de como o Cruzeiro jogou nessas primeiras 3 partidas da temporada, abordar aí um pouco das alterações que o Mano fez durante os jogos e tentar entender o que o Mano Menezes está planejando para essa temporada 2019. Obviamente, como o título bem diz, né, a ideia é abordar um pouco mais a questão do nosso elenco, as alternativas que a gente tem e pensar se o Cruzeiro de fato já conseguiu encaixar aí 2 times, né, pelo menos na teoria, já que na prática a gente ainda não pôde ver esse segundo time jogando. Mas vamos lá, explicando um pouquinho o que vocês estão vendo na tela aí, esse aqui é basicamente um campo, né, um meio campo na verdade, com o time do Cruzeiro escalado aqui que jogou a primeira partida, vitória por 3-1 sobre o Guarani em Divinópolis. O Cruzeiro jogou com essa formação de 11 e explicar porque que tem 2 colunas. Essa coluna aqui são jogadores que já atuaram nessa temporada, tá? Jogadores que foram utilizados pelo Mano, seja como titulares ou entrando no decorrer de algum jogo, e aqui jogadores que ainda não foram utilizados na temporada. Por que eu coloquei esses 2 bloquinhos com 3? Porque aqui são 3 goleiros, né, que naturalmente vão jogar menos, Rafael, Gabriel Brazão e Vitor Eudes, jogadores que só devem atuar eventualmente o Rafael numa rotação do elenco, Vitor Eudes e Gabriel Brazão provavelmente, né, se não tivermos nenhum problema de lesão, e tomara que a gente não tenha, eles nem devem atuar pelo time principal na temporada. E aqui eu botei Dodô, Marquinhos, Gabriel e Rodriguinho, porque são 3 reforços que não foram utilizados porque não estiveram em condição física para isso. Ou seja, esses 3 jogadores o Mano Menezes não pôde usar até agora. Os demais aqui, Ederson, Rafael Santos, Patrick Bray, Kaká e Fabrício, além dos goleiros, o nosso treinador não usou por opção. Pois bem, indo para o campo, né, o Cruzeiro venceu o Guarani na primeira partida por 3-1 com essa formação, Fábio no gol, a defesa a mesma da temporada passada, né, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. A dupla de volantes Henrique e Lucas Silva foi titular durante grande parte da temporada, inclusive o Ariel Cabral, que jogaria essa partida, acabou que ele teve um problema físico, não estava muito bem, e o Lucas Silva foi titular na ocasião. O Fred seria titular no comando de ataque também, teve aquela indisposição, com isso jogou o Raniel, que foi muito bem na partida, marcando 2 gols. Como o Cruzeiro não podia contar com o Thiago Neves, que normalmente é esse meia central, acabou que o David fez o papel de um segundo atacante por dentro, mas naturalmente, como o Robinho é o jogador mais criativo desses 11 aqui, é naturalmente o organizador do time, havia um movimento natural do Robinho procurar o jogo por dentro e o David atacar a ponta direita. O David ele estava livre para jogar pelos 2 lados, mas como o Rafinha já é um jogador agressivo pelo lado, o David era então um jogador que atacava mais o lado direito, e assim ele jogou muito bem, dando uma assistência para um gol do Raniel. Mas basicamente a gente tinha esse esquema, e no momento que a gente defendia, o Robinho e o Rafinha voltavam pelos lados, o David e o Raniel ficavam um pouco mais à frente como esses atacantes, num esquema basicamente o mesmo que o Cruzeiro usava a temporada passada, com o David fazendo o papel do Thiago Neves. Uma mágica aconteceu e esse aqui foi o Cruzeiro no segundo jogo da temporada, vitória por 1-0 sobre o Patrocinense. O Mano Menezes poupou alguns jogadores, né? O Dedé saiu da zaga e entrou o Murilo, com isso o Léo veio jogar pelo lado direito. Na lateral direita, o Orejuela fez sua estreia, inclusive jogou muito bem, na vaga do Edilson. No meio campo a gente teve uma mudança tática aqui, que o Cruzeiro acabou jogando com 3 volantes, né? Entrou o Jadson e o Ariel Cabral, que eram volantes um pouco mais de saída, o Jadson pela direita, o Ariel pela esquerda, o Romero preso como o primeiro volante, jogando na vaga do Henrique. O Robinho foi mantido como titular, por vezes vinha por dentro a armar, e o David encostava no Fred como um atacante. Esse esquema aqui, para quem jogava videogame lá nas antigas, era o tal do 4-4-2 Diamond, que é uma referência ao fato dos 4 meio-campistas formarem uma espécie de diamante aqui na meiuca, tá? Esse esquema foi utilizado durante parte do jogo, depois o Mano acabou abrindo o Robinho mais pela direita, o David pela esquerda e deixando o Fred na referência. O David acabou lesionando no início do segundo tempo, entrou o Sassá naquela ocasião, mas o Sassá primeiro entrou como ponta esquerda e depois teve um momento que ele veio jogar mais junto com o Fred como centroavante também. Porém, o fato de usar esses 3 homens aqui no meio campo pode ser uma base do que o Mano Menezes está projetando para essa temporada, até porque a maioria de nós imagina que esse camarada aqui, o Rodriguinho, até pelo preço da sua contratação, veio para ser titular, e encaixar ele e Thiago Neves no mesmo time é talvez a coisa mais complicada aí de fazer um ajuste nesse momento. Nova mágica aconteceu e estamos aqui no time do terceiro jogo da temporada, empate do Cruzeiro com o Atlético Mineiro 1-1, a defesa foi mantida, Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, né, assim como o jogo da estreia. Inclusive o fato de Dedé e Léo ser uma dupla que joga junto há muito tempo não impediu eles de cometer uma bela cagada conjunta. O Léo erra o passe, o Dedé primeiro hesita, depois erra a passada, acaba cometendo um pênalti.
Falha coletiva aconteceu, isso não faz deles jogadores ruins, então por favor parem de crucificar um ou outro. Foi um erro, aconteceu, erros se corrigem e a vida segue. No meio campo, Henrique e Lucas Silva foi a dupla de volantes, gostei da atuação de ambos e acho que Henrique e Lucas Silva se encaixam muito bem como dupla, ao contrário de Henrique e Ariel Cabral. Eu acho que o Ariel Cabral precisa de um jogador mais dinâmico ao seu lado para poder fazer o seu jogo fluir, ou seja, se joga o Ariel tem que jogar o Romero, porque o Romero corre por dois, coisa que o Henrique não consegue fazer por característica, idade e tudo mais, mas todos eles têm sua importância no elenco, nenhum deles eu considero jogador de fato ruim. No meio campo a gente teve a estrutura da temporada passada, Robinho como meia direita, Thiago Neves segundo atacante jogando por dentro e Rafinha pelo lado esquerdo, né? Essa vaga era ocupada pelo Judas, mas o Rafinha jogou muitas vezes por aqui ano passado, inclusive nas finais da Copa do Brasil. Fred foi o centroavante, inclusive marcou o gol, mas todos esperamos um pouco mais de futebol dele, não só dele na verdade, de todo o time nas próximas partidas, porque no clássico o Cruzeiro teve muito domínio, mas acabou criando poucas chances efetivas de gol. Aí olhando para os jogadores que estão fora, vamos lá, a gente sabe que o Murilo é de fato um zagueiro, provavelmente o zagueiro pelo lado esquerdo, o Orejuela é reserva da lateral direita, o Romero é o primeiro volante, pode jogar como segundo volante, pode jogar de lateral direito e até quebrar galho de lateral esquerdo como fez na final da Copa do Brasil. Ariel Cabral é esse reserva imediato para volante, que muitas vezes acaba sendo titular para botar o Lucas no banco. O Jadson já mostrou que pode jogar como volante, como meia direita e no clássico inclusive entrou como meia esquerda. Vi muita gente questionando essa substituição, falando por exemplo que o Mano deveria ter colocado o Renato Kaiser. E eu até concordo, eu teria feito essa mesma substituição. Se o Rafinha sentiu, botaria o Renato Kaiser. O Mano Menezes falou na coletiva que preferiu não colocá-lo por ser um jogo muito grande, então deu aquele famoso medo do Renato Kaiser entrar, dar uma cagada na retranca, por exemplo, o Cruzeiro tomar um empate por um erro dele e a galera já ia queimar mais um jogador, porque a gente sabe como que a torcida do Cruzeiro é. Então por mais que eu teria feito diferente do Mano, eu teria botado o Renato Kaiser no jogo a hora que o Rafinha saiu, eu consigo entender a ideia dele ao botar o Jadson, já que até aquele momento o Cruzeiro era senhor da partida e continuou sendo. O Cruzeiro só perdeu o controle do jogo por causa da falha individual de Léo e de Dedé. E soa estranho falar falha individual de dois jogadores, mas a verdade é que na minha ótica os dois falharam muito na jogada. E a partir do momento que o nosso rival ganhou o gol do empate e ficou com um homem a menos, aí sim eles passaram a ter certo controle do jogo, né? O que durou pouco tempo, porque logo eles também perderam um atleta. Mas fato é, a mera substituição do Jadson pelo Rafinha não acho que teve interferência nenhuma no resultado do clássico. O David tá lesionado, mas já mostrou que pode ser opção para jogar pelos dois lados, pelas duas pontas, e também é opção para ser esse segundo atacante na vaga do Thiago Neves. Raniel é naturalmente centroavante, assim como o Sassá, embora esses dois possam jogar pelas pontas eventualmente. As demais opções do elenco, Ederson é reserva para volante, Rafael Santos e Patrick Bray reservas para lateral esquerda, inclusive é bem provável que um deles deixe o clube nos próximos dias emprestado. O Kaká é opção para a zaga, assim como o Fabrício Bruno. Nesse momento não dá nem pra gente concluir qual deles está na frente aqui na preferência do Mano Menezes, porque o Fabrício tem ficado no banco, mas o Kaká tem aquela questão do antidoping, né, que pode ser que ele ainda não esteja em condição de ser relacionado para uma partida sem correr nenhum risco de pegar lá no antidoping. Então por isso eu não consigo concluir hoje se o Kaká ou se o Fabrício são aí para o Mano Menezes a quarta opção da zaga. Mas se eu fosse o nosso treinador, aproveitando o fato que o Dedé está suspenso para o próximo jogo, daria uma oportunidade para o Fabrício, até porque o Murilo entrou mal nesse último jogo, fez uma baita cagada no clássico, e eu acho sim que o Murilo é um bom zagueiro, é um cara que pode evoluir um pouco mais e se tornar um jogador mais seguro, mas eu acho que tecnicamente o Fabrício é alguém que tem mais recursos. Aqui com relação a goleiros, qualquer mão aí o Mano Menezes vai dar uma rodada, botar o Rafael para jogar uns minutos, né, dar uma descansada no Fábio. Creio que isso vai acontecer no jogo de quinta ou no fim de semana, o Rafael também precisa jogar, e aqui Dodô, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho fica a expectativa para quando eles estarão em condição de jogo. O Dodô não tem muito o que inventar, ele é um lateral esquerdo, então disputa a posição naturalmente com o Egídio. Marquinhos Gabriel pode jogar na meia direita, na meia esquerda ou por dentro, e o Mano Menezes inclusive sinalizou bastante isso. Já o Rodriguinho, em tese, é um cara que joga na mesma posição do Thiago Neves, como esse meia armador central. Eu acho até que o Mano vai dar uma experimentada nele na meia esquerda, na vaga do Judas, e tem gente que cogita inclusive uma hipótese dele jogar como um segundo volante. Então vamos pensar nessa hipótese aqui do Rodriguinho como um segundo volante, com isso naturalmente sairia Lucas Silva ou Ariel, seja quem for, e o Cruzeiro teria o Henrique como um primeiro volante, Robinho e Rafinha, jogadores que podem jogar pelos lados,
Thiago Neves, Rodriguinho e Fred. O Thiago Neves é um jogador que, se pedir para ele marcar, vai complicar para ele não vai ter fôlego para jogar com a bola no pé. O Thiago Neves é um cara que a condição física tem pesado e a gente viu nas últimas 2 temporadas como ele tem uma oscilação grande no ano quando o calendário aperta. Se o Mano Menezes pediu o Rodriguinho para jogar de segundo volante ao lado do Henrique, o Rodriguinho vai jogar? Claro que vai. O Rodriguinho quer uma vaga no time. A questão é, será que ele vai conseguir render bem? Será que ele vai ser um jogador confiável na marcação e vai ter fôlego para chegar ao ataque? Por que eu falo isso? O grande destaque do Rodriguinho na carreira foi quando ele veio jogar aqui na frente, sendo um jogador que tem como principal virtude a finalização. Então eu não acho que o Rodriguinho se enquadre na mesma situação do Thiago Neves, que seja aquele jogador que não tem condição física de jogar numa função um pouco mais defensiva. O Rodriguinho até aguenta, ele não é o jogador mais forte fisicamente do mundo, mas se for para jogar como um segundo volante, um cara de saída de bola ali, eu acho que sim, ele pode ser um jogador para fazer a função. Ele inclusive desempenhou esse papel no Corinthians do Tite 2015, ele entrava muitas vezes na vaga do Renato Augusto. Agora, jogando como segundo volante, o Rodriguinho não vai ter o destaque que ele tinha no Corinthians, sendo aquele cara que faz muito gol, que decide muitas partidas, por uma questão óbvia. O jogador que atua aqui, ele tá muito longe do gol adversário, né? Ele faz um papel de saída, eventualmente ele vai aparecer, dar um chute de fora da área, mas ele não é aquele jogador que vai ter um papel decisivo de estar sempre na conclusão das jogadas. A grande virtude dessa ideia é que no momento que o Cruzeiro estiver jogando contra times menores em casa ou estiver buscando, por exemplo, o resultado, você pode muito bem manter o Henrique aqui atrás, jogar Rodriguinho e Thiago Neves um pouco mais à frente, né? Assim como Robinho e Rafinha, que são jogadores de lado. Então acaba funcionando como um 4-1-4-1, mas no momento que o Cruzeiro estiver sem bola, eu acredito que o Rodriguinho vai ter que se comportar um pouco mais como segundo volante. Robinho e Rafinha também vão ter que voltar bastante para ajudar, porque se depender de Thiago Neves ou de Fred para ajudar a marcar, a situação fica complicada. Mas entre todas as opções que eu pensei no Rodriguinho, eu acho que essa como segundo volante pode ser onde ele mais se encaixa. Não imagino no Cruzeiro jogando num 4-1-4 no momento defensivo, contando com o Thiago Neves na marcação, porque acho que isso seria meio que suicídio no momento defensivo. Penso também na hipótese do Mano Menezes testar isso aqui, jogar com Henrique e Lucas Silva, por exemplo, tirando o Rafinha e testando o Rodriguinho na vaga do Judas, Thiago Neves, Robinho e Fred. O problema é que jogar com esse quarteto, a gente já falou sobre isso algumas vezes, seria talvez o ataque mais lento da história do futebol mundial. Feita essa última mágica, vamos falar aqui então de opções para o Cruzeiro ter 2 times de fato. Vamos lá. Se a gente tem um time titular com Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Egídio, Henrique e Lucas Silva na volância, Robinho, Thiago Neves, Rafinha e Fred, que foi aí o último time titular do Cruzeiro nesse clássico contra o Atlético Mineiro, e a gente tem como opção, tá? Vamos pensar nesse time reserva aqui, com Rafael no gol, Orejuela, Fabrício, Murilo e Dodô, Romero e Ariel como volantes, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho, David e Raniel no ataque. Me respondam do fundo do coração. Tá ruim? Vocês acham que esse time reserva aqui em tese, né? Tenta focar aqui lado esquerdo um time, lado direito outro time. Esse time tá ruim? Esse time é bom pra burro. E aqui eu imagino que vocês vão compreender que pode ter diversas mudanças. Por exemplo, o Dodô pode ser o titular da lateral esquerda e não o Egídio. Pode ser que o Rodriguinho se torne titular desse time aqui na meia esquerda e não o Rafinha. Com isso, o Marquinhos Gabriel poderia jogar por dentro como meia desse time reserva, Rafinha numa ponta, David na outra. Inclusive o Mano falou dessa característica do Marquinhos Gabriel de ser um jogador que joga por dentro. Além desses 22 aqui que eu acho que formam de fato 2 times bem legais, a gente tem Vitor Eudes e Gabriel Brazão, tem o Kaká, o Patrick Bray, o Rafael Santos, o Ederson, o Jadson, o Renato Kaiser e o Sassá. Ou seja, no que diz respeito a elenco, eu entendo que sim, o Cruzeiro está muito bem servido. Ah, mas o David está machucado. Tá, então a gente pode jogar, por exemplo, o Rafinha para meia esquerda e o Jadson como meio campista pelo lado direito, porque o Mano Menezes fez isso basicamente ontem, né? Ele preferiu botar o Jadson aberto do que colocar o Kaiser, embora eu acho que o Renato Kaiser precise ser testado pra gente saber o que vai esperar desse camarada. E o Sassá eu coloquei como terceira opção aqui, sendo que na verdade eu acho que ele, Raniel e Fred disputam essa posição de centroavante. Hoje não dá pra gente saber qual vai ser o camisa 9 do Cruzeiro, embora o Fred saia na frente até por toda a história que tem e por ser um jogador com maior poder de finalização entre os três. Mas Raniel e Sassá também vão jogar muito durante a temporada, eu não tenho dúvida disso. Resumindo, eu acho que o elenco do Cruzeiro para essa temporada tá muito bom, a gente tá pronto de fato para disputar os títulos da temporada. Tem uma galera que questiona um pouco que a gente precisaria de mais um atacante de velocidade e tudo mais, tem esse certo sonho aí da diretoria
que seria o Keno ou até o Pedro Rocha, né, que é também uma opção, embora o Keno na minha avaliação seja muito mais jogador, mas eu classificaria isso como um luxo, cara, porque se a gente conseguir ter o David em boa condição de jogo, o Rafinha sendo um jogador útil e o Mano Menezes der oportunidade ao Renato Kaiser e ele corresponder, entendo que outro atacante de velocidade não seria essencial, mas é bom a gente entender sempre o momento e o contexto, tá? Eu tô fazendo esse vídeo no dia 28 de janeiro e o desempenho dos jogadores é o que vai ditar de fato quem vai ser titular, quem vai ser reserva, como que as coisas vão acontecer, porque tudo depende de uma coisa chamada encaixe, né? As peças têm que se encaixar, o elenco tem que funcionar, o time também, e acredito de verdade que se o Cruzeiro conseguir achar esse ano 2 times, coisa que não aconteceu ano passado, a gente tinha um bom time titular, mas o time reserva não estava ganhando de ninguém, a tendência é que sim, o Cruzeiro esteja em condição de brigar por todos os títulos da temporada, mesmo quando jogar com um time dito alternativo. Bom, galera, essa é a minha opinião, eu gostaria que você deixasse a sua nos comentários pra gente abrir essa discussão aí. Eu acredito que o vídeo ficou bem grande, mas tem muito conteúdo a falar, então acaba acontecendo isso mesmo. Peço que não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar nos comentários aí qual seria o seu time titular, o seu time reserva e como você tentaria encaixar o Rodriguinho nesse time titular do Cruzeiro, se é que você considera que ele deva ser titular ou ele deva ser o meia reserva aí do Thiago Neves num time B. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!